Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mas muito especial para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o assunto da nossa videoaula vai ser uma complementação da aula de ontem, tá? Para fixar bem esse assunto. Essa primeira lista de exercícios que eu estou passando para você, ela conta a história de um engenheiro. Ele tinha uma determinada máquina dentro de uma empresa, isso é muito comum, principalmente para a área de engenharia de produção. E essa máquina ela começou a dar um determinado vazamento. Preocupado com esse vazamento e sem a peça para poder trocar, ele começou a observar como que esse vazamento estava crescendo, a velocidade que ele estava se propagando, tá? E para isso ele começou a analisar durante um dia o volume que estava sendo vazado e ao mesmo tempo cronometrando isso dentro de um relógio. Muito bem. E aí, pessoal, depois que ele observou todo esse vazamento, ele jogou no programinha todos os dados recolhidos, os dados que foram observados e encontrou essa função aqui, ó, que é y igual a raiz de x mais 6. O primeiro passo que você precisa observar quando você tem uma função é verificar que ela tem letras do alfabeto. As duas letras do alfabeto que eu tenho aqui nesse exercício é a letra Y e a letra X, e eu preciso descobrir o que essas letras trazem de informação para a gente. A primeira informação que eu tenho é que a letra Y ela indica o volume do vazamento em ml. Ele colocou algum objeto, alguma coisa embaixo desse vazamento e foi cronometrando, à medida que o tempo passava, quanto ml estava vazando. E o valor do X representa o tempo em horas. Isso aqui, ó. O tempo em horas. Muito bem, então eu já sei do que se trata esse tipo de experimento. E a gente representa isso aqui nesse gráfico. A reta que está em pé, ela é sempre chamada de reta Y. A reta que está deitada, ela é sempre chamada de reta X. E aqui eu tenho uma análise, ó. Aqui eu tenho a minha reta Y, que está indicando o vazamento. Aqui tem o valor da nossa reta X, que está indicando o tempo em horas, tá? Então não saia desesperado tentando resolver o exercício. Primeiro vamos interpretar, vamos coletar as informações do gráfico. E onde que eu coleto essas informações? Olhando o que está dito na reta vertical e na reta horizontal. Muito bem, pessoal, depois disso, esse rapaz ele fez uma análise por um período de 24 horas. Repara aqui comigo, ó, que aqui eu tenho 24, que são as 24 horas da análise. E a curva que mostra quanto foi vazando à medida que o tempo passava foi essa curva aqui, ó. Essa curva que veio da função raiz de x mais 6. Se você digitar essa função no GeoGebra, você vai ver que ela vai fornecer para a gente esse resultado. Pois bem, pessoal, vamos começar aqui a primeira questão. Exatamente à meia-noite, qual era o vazamento de óleo na máquina? Quando o cara chegou meia-noite na empresa, começou a cronometrar quanto de óleo estava vazando, ele retirou naquele instante inicial, tempo zero, algum objeto de baixo que estava medindo quanto que estava vazando e verificou que esse vazamento era de quanto. Primeira coisa que vocês precisam observar para responder essa pergunta é que no nosso tempo que está na reta deitada, no tempo zero, se você olhar aqui, ó, o vazamento vai ser de 6. E a unidade é ml. Então, quando ele tirou, já tinha 6 ml sendo vazado. E eu preciso saber como que esse vazamento está crescendo. Então, a resposta do primeiro item, 6 ml, exatamente à meia-noite, que era o tempo zero. Tempo 0 horas. Ó, fácil, né? Bem simples até aí. Depois, eu tenho aqui a questão número 2. A questão número 2, ela te dá a hora, após 2 horas, após 24 horas, após 4 horas, quantos ml tinham vazado. Você precisa observar que eu tenho uma função que me representa o vazamento em função da hora. E a função que indica
quanto que está vazando a cada hora é essa função aqui, ó. Essa função que a gente já conhece. Y igual a raiz de x mais 6. Então é isso que eu vou fazer aqui com vocês, pessoal. Para eu determinar, por exemplo, o vazamento após 2 horas, eu vou escrever aqui o valor da função, y é igual a raiz de x mais 6. Como a nossa reta deitada é o tempo em horas, olha aqui, ó, a reta deitada é o nosso x, ó, e ela indica o tempo em horas. Então eu preciso ir lá na reta x e colocar o valor que eu quero descobrir. Então vai ficar assim. Y é igual a raiz. O nosso x aqui, se você observar, ele vale quanto? 2. São 2 horas. 2. Agora eu vou vir aqui e vou colocar mais 6. E aí eu vou descobrir quanto que vazou, que é o nosso y. Pessoal, para fazer essa conta, eu quero que vocês realmente usem a calculadora. Eu indiquei para vocês uma calculadora que era essa daqui, ó. Essa aqui. Tá? Então, para eu colocar aqui raiz de 2 mais 6, eu vou ampliar ela aqui, ó. E vou colocar aqui para vocês raiz de 6 mais 2. Então vai ficar aqui, ó, raiz. Perceba que eu cliquei aqui, ó, onde está o raiz. Eu tô com, não está aparecendo o mouse aí, mas eu fui no símbolo da raiz. Então eu vou colocar raiz de 2. Agora eu vou clicar do lado de fora para o meu mouse poder ir para fora aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele foi para fora, senão eu vou digitar o mais dentro da raiz, ó. Mais 6. Se eu não tivesse colocado o dedo para o mouse para fora, ficaria raiz de 2 mais 6, tudo dentro da raiz. Feito isso, eu aperto o sinal de igual, ó, dá 7,41. Então eu tenho aqui, ó, o nosso 7,41. Já está o resultado aqui, ó. 7,41, o que? ml. Foi o que vazou. Vamos verificar agora se tem sentido esse resultado. Isso é muito importante, ó. Após 1 hora... 1 hora está mais ou menos aqui, na metade, ó. Vou pegar aqui no gráfico com vocês. Após 1 hora está mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que está dando um pouquinho para frente, ó, do 7. Então tem sentido, 7,46. E aí você vai fazer o mesmo raciocínio para as outras. Após 4 horas, dá para eu tentar fazer um pouco por lógica. Olha aqui, ó. Vamos tentar colocar aqui, ó, 4 horas, está aqui. Se eu pegar essa reta do 4 horas e levar aqui, ela está dando exatamente aonde? No 8. Então, após 4 horas, às 4 horas da manhã, eu já tinha tido um vazamento de 8 ml. Se eu quero comprovar esse valor por cálculo, moçada, basta eu vir aqui na função agora, ó, na função, e agora no lugar do x eu coloco 4, ó, vai ficar 4 mais 6. A gente sabe que a raiz quadrada de 4 vale 2, mais 6 dá exatamente aqui um resultado de 8 ml. Olha que tranquilo, que simples. E após 24 horas, o mesmo raciocínio. Eu vou vir aqui. No lugar do x agora, eu vou pôr 24 horas, porque o que eu sei que é o x que me indica o tempo. Então eu vou colocar aqui 24 horas mais 6. Aí você pode ir lá naquela calculadora, eu vou fazer aqui na minha. Se você não conseguir usar a calculadora, me fala que a gente faz junto. Então eu vou ter 24 aqui, raiz de 24 mais 6. 10,89. Então aqui eu tenho 10,89 ml. E aí eu posso verificar se isso aqui tem sentido. E eu vejo aqui que tem todo o sentido do mundo, né? Ó, se eu pegar aqui exatamente, ó, nos 24 horas e traçar uma reta até a curva e levar essa reta agora até o eixo Y, aqui, ó. Aí, ó, tá vendo que tá dando mais ou menos aqui, ó. Tá meio torta aqui. Os 10,89, tá bom? Então, pessoal,
A primeira parte do exercício é isso. Eu queria trabalhar a interpretação do gráfico com vocês. Eu consigo descobrir qual é o vazamento em qualquer intervalo de tempo usando simplesmente a fórmula da função. Isso porque eu sei que a letra Y no começo foi dada que indica vazamento e a letra X ela indica o tempo. Muito bem, pessoal. Agora eu vou para a segunda parte da nossa aula, onde a gente vai determinar agora a vazão média. Olha, presta atenção no que eu estou te falando. Eu não perguntei qual é o valor do vazamento em ml, qual é o tempo. A gente está falando em vazão média. Lembra que a fórmula da vazão era essa daqui, ó. Vazão nada mais é do que o volume dividido pelo tempo. Essa é a fórmula da vazão. Legal, professor, eu vou ter que aplicar essa fórmula? Não. Você apenas vai ter que lembrar da aula que quando eu peço vazão média, velocidade média, qualquer coisa, qualquer merdinha média, eu tenho que calcular a inclinação da reta secante de um ponto até outro ponto. E você vai ver como isso vai bater certinho com essa fórmula aqui, vai dar igual a fórmula, tá bom? Lembra que vazão é o tanto de volume que eu tenho em um determinado tempo. Legal. Mas quando eu falo a palavra média ou instantânea, eu estou trabalhando com as inclinações de reta. Quando é médio, é de um ponto a outro, reta secante. Quando é instantâneo, é passando por um único ponto, reta tangente. Tá bom? Foi isso que a gente falou na aula anterior. Como eu pedi do início até 8 horas, vamos relembrar aqui, ó. 8 horas estaria aqui. Estaria não, está aqui, ó. 8 horas está aqui. E para 8 horas, pessoal, eu tenho isso daqui. Pronto, esse ponto. Agora, como eu quero uma média desses dois valores aqui, eu vou pegar desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó. Esse ponto até esse ponto. Isso será a inclinação da nossa função. Você não precisa toda vez ficar desenhando o triângulo nem marcando o ponto igual eu estou fazendo. Mas lembre de uma coisa importante. Isso daqui sai um triângulo daqui, ó. Aqui sai um triângulo, ó. E para eu descobrir qual é o valor dessa inclinação média, qual é o valor desse ângulo, eu pego a parte que está em pé, que é chamado de a parte vertical, e divido isso pela parte deitada, que é a nossa parte horizontal. Então eu faço isso aqui, ó. Essa distância dividida por essa distância aqui, ó. Tá bom? Para você calcular essa distância aqui, essa distância que eu estou colocando aqui de azul, tá vendo? Ó, esse pedacinho aqui, você tem que pegar o valor final e estirar do valor inicial. Então vamos com calma, que eu tenho certeza que tem aluno que ficou com dificuldade nisso. Aqui tem um valor, ó. Opa, aqui não tem mais nenhum valor. Vamos de novo. Aqui tem um valor, que é quantos ml eu tenho em 8 horas. Eu sei quantos ml eu tenho em 8 horas? Não sei, eu vou ter que calcular isso aqui primeiro. E como que eu calculo quantos ml eu tenho em 8 horas? Eu vou jogar aqui na função. Ó, vamos fazer junto. Em 8 horas, quantos ml foram vazados? Eu venho na função y é igual a raiz de x mais 6. Eu vou colocar aqui, ó, y é igual a raiz de 8 mais 6. Não é para fazer na mão, vai na calculadora. E eu vou colocar aqui na minha calculadora quanto que dá a raiz de 8 mais 6. Dá 8,82. Tá bom? Vê que tem todo sentido. 8,82. E o valor ml. Então, se eu quero descobrir essa distância aqui, ó, que é 8,82,
Sumiu minha reta aqui. Aí, pronto, ó. 8,82. Eu tenho que pegar do 6 até chegar o 8,82. Para eu descobrir esse valor, basta que eu faça 8,82 menos 6. Mas é uma trabalheira do caralho, toda hora eu tenho que ficar indo no gráfico verificar isso. Então você pode vir aqui, ó, e lembrar do que eu comentei com vocês na aula anterior. A inclinação de uma reta, ela nada mais é do que, presta atenção agora nesse detalhe, o valor final, que está na reta em pé, na vertical, sobre o que está na reta horizontal. O que está na minha reta vertical, ó, eu começo sempre, pessoal, eu acho muito mais fácil eu começar pela horizontal. Então, na horizontal, o que está na minha reta horizontal? Um intervalo nosso que vai de 0 até 8. De 0 até 8 vale 8. E eu sempre faço o final menos o inicial. Então eu vou colocar aqui o tempo final menos o tempo inicial. Aqui eu vou colocar o vazamento final menos o vazamento inicial. Olha que legal que está ficando agora. O nosso tempo final é 8. O tempo inicial é 0. No tempo final, qual é o meu vazamento final? Foi o que eu calculei com vocês ali, que era o vazamento em 8 horas e deu 8,82, ó. 8,82. E o tempo inicial, pessoal? O tempo inicial é esse camarada aqui. Tá? Eu sei, se você olhar aqui no gráfico junto comigo, sem muita pressa, ele vale quanto? 6. Então eu vou colocar o 6 aqui, ó. O 6 aqui. E aí eu vou fazer essa conta. 8,82 menos 6 e 8 menos 0. Então vai ficar 8,82 menos 6 e 8 menos 0. Eu fiz essa divisão aqui. E esse resultado deu 0,35, tá bom? Eu costumo usar, pessoal, para fazer essa divisão, essa ferramenta da calculadora, ó. Eu acho ela muito prática e é a que vocês mais vão estar usando. Essa aqui, cadê? Ó, a calculadora apareceu aí para vocês. Presta atenção nessa ferramenta que ela é a melhor de todas. Eu cliquei aqui no AC para poder zerar a calculadora. Eu vim aqui, ó, nessa raiz e coloquei 8,82 menos o 6. Embaixo, ó, eu vou com o dedo mesmo. Eu clico com o dedo e posiciono o mouse na parte de baixo. E eu coloquei aqui o 8 menos 0. Isso aqui deu como resultado, ó, no igual 0,3525. De novo, que ferramenta que eu usei? Essa aqui, ó, que eu estou clicando sem parar, tá vendo? Ó? Essa é a ferramenta que eu uso para digitar a raiz. Ela já sai pronta e eu digito tudo de uma vez. Muito bem. Vamos voltar aqui e vamos colocar esse valor aqui agora como 0,35. 0,35 ml por segundo. Por hora. ml por hora. Pessoal, para um pouco agora e presta atenção no que eu queria dizer para vocês, que é a parte mais importante. Eu falei para vocês que todas as horas, todos os momentos que vocês quiserem uma média, você está fazendo uma reta secante. Perfeito. Está calculando a inclinação dessa reta. E a inclinação nada mais é do que a parte vertical dividido pela parte horizontal. Matou aí, fechou aí, morreu. Mas olha aqui a unidade de medida. A reta que está em pé, vocês precisam lembrar que ela traz como informação para mim o valor em ml. Então aqui eu tenho ml. A parte que está deitada, ela traz como informação alguma coisa que está em hora. Por isso que eu tenho ml por hora. E olha, comprova agora que isso é uma vazão. O que é vazão? Vazão é volume
dividido por tempo. ml é uma unidade de volume, é quanto cabe dentro de um recipiente. E hora é unidade de tempo. Então, quando eu vejo ml por hora, eu sei que se trata de vazão. E perceba que em momento nenhum eu precisei aqui utilizar a fórmula. Eu calculei apenas a inclinação da reta secante, tá bom? Então vocês vão fazer isso aqui, pessoal, agora na nossa lista, para o período de 2 a 8 horas, depois para o período de 4 a 8 horas, depois para o período de 6 a 8 horas, de 7 a 8 horas, tá? Lembre sempre, eu tenho que pegar, ó, só para vocês não se confundirem, de 7 a 8 horas, por exemplo. Como que eu faria de 7 a 8 horas? Eu pego aqui, calculo a inclinação da reta. Eu já sei que a inclinação me dá a vazão média. Como eu quero de 7 até 8, eu pego o tempo final menos o tempo inicial, a vazão final menos, quer dizer, o volume final menos o volume inicial. Como eu estou analisando de 7 a 8 horas, eu vou pegar aqui, ó, o final menos inicial, 8 menos 7. Agora a parte de cima é volume final menos volume inicial. Como que eu sei o volume em 8 horas? Eu já calculei aqui atrás com vocês, ó. Eu fiz aqui na fórmula e descobri que em 8 horas, quando eu coloquei aqui no X, ó, esse volume deu 8,82. Então eu vou colocar isso aqui, ó, 8,82 menos. Aí você vai fazer a mesma coisa agora para 7 horas. Você vai pegar a fórmula que descreve o comportamento dessa função, que é essa daqui, ó. Vai vir aqui no raiz de x, vai colocar 7 e vai resolver isso aqui na calculadora. Esse resultado vai te dar quantos ml em 7 horas, tá bom? Vou fazer essa aqui com vocês só para a gente dar uma adiantada, ó. Então vai ficar raiz de 7 mais 6. Dá 8,64. Só conferir, a função é essa mesmo, perfeito. 8,64. Então eu venho aqui, coloco 8,64. Faço essa conta aqui na calculadora e aí eu consigo descobrir qual é o valor da vazão média. Coloca aqui, ó. Eu tenho então 8,82 menos 8,64 dividido por 1, porque 8 menos 7 dá 1. Dá 0,18. Mas não esqueçam de colocar um significado para o 0,18. Ele é ml por hora. Tá? Porque aqui são quantos ml vazaram e aqui embaixo quantas horas. E agora, quando eu falo para vocês exatamente às 8 horas, vocês precisam lembrar que eu quero saber a inclinação de uma reta tangente, tá? Se eu não sei cálculo, é igual eu falei na aula de ontem para vocês, vocês vão tentar pegar algum valor muito próximo a 8 horas, como por exemplo aqui, ó, 7,99, e vai calcular a média de 7,99 até 8. Igual eu fiz agora no exercício anterior com vocês. Perfeito. E aí você consegue, por uma aproximação tão boa, descobrir qual que era a vazão exatamente às 8 horas. Mas preciso lembrar o seguinte, quando eu falo exatamente num ponto, eu vou traçar aqui as 8 horas para vocês, ó. Observa que eu tenho uma reta que está vindo aqui, às 8, ó. Essa é a nossa reta. E sobre essa reta eu consigo colocar um ponto aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto. E sobre esse ponto eu consigo traçar uma reta que pega somente esse ponto. Não ficou muito boa não. Assim, ó. Esse ponto. Essa reta ela tem uma inclinação bem pequena, mas ela tem uma inclinação. Olha essa inclinação dela aqui, ó. Deixa eu diminuir a linha aqui só para vocês pegarem. Essa aqui é a inclinação da nossa reta, ó.
Aí, que perfeito. Ó, agora sim, ó, essa inclinação aqui dessa reta me dá quanto que é a vazão exatamente naquele ponto. Então, toda vez que eu faço uma reta tangenciando um ponto, eu tenho que é velocidade instantânea, vazão instantânea, qualquer merdinha naquele exato ponto, tá bom? É isso que eu encontro. E a ferramenta que me ajuda a calcular isso que acontece exatamente num ponto é a derivada, tá? Então, a derivada ela me ajuda a determinar o que acontece exatamente no ponto. Exatamente no ponto. Pessoal, então aqui o que vocês precisam fazer para calcular o que acontece exatamente às 8 horas é derivar a função que descreve aquele movimento. E eu vou fazer isso aqui passo a passo com vocês, ó. A função que descreve o movimento é essa aqui, ó. Y é igual a raiz de x mais 6. A primeira coisa que eu preciso fazer é derivar o raiz de x. Como o raiz de x ainda não está em formato de potência, eu preciso transformá-lo numa forma de potência. Eu preciso lembrar de uma propriedade de raiz que diz o seguinte. Quando você tem assim, ó, desse jeito, você pega o que está dentro e coloca sobre o valor que está fora. Você transforma isso numa potência de expoente fracionário. Então, raiz de x ela pode ser escrita como x elevado a 1 meio. Ó. Você pode fazer isso daqui, sem problema nenhum. Então, eu vou derivar para vocês essa função aqui. Eu vou vir aqui ó, e vou escrever antes de eu derivar como x elevado a 1 meio mais 6. Ainda não comecei a derivada. Agora eu vou começar a fazer a derivada. Eu preciso lembrar daquela regra, porque agora isso já é uma potência. Eu faço a regra do tombo. Quem está em cima, tomba, cai, multiplicando o valor. Então vai ficar assim, ó. O meio vai cair multiplicando o x. Pronto, ó. Você viu que eu joguei esse meio aqui para frente. Agora eu preciso tirar 1 do meu expoente, ó, eu preciso vir aqui ó, do meio e subtrair uma unidade. É isso que eu preciso fazer. Aí eu consigo determinar o valor da derivada dessa raiz. E depois eu tenho que derivar o mais 6. Como o mais 6 é uma constante, ela não tem derivada. A derivada de uma constante é 0. Morreu aí. Agora vamos partir para a resolução disso aqui. Como que eu resolvo meio menos 1? Toda vez que você tiver menos 1, você vai escrever esse camarada como... Você vai olhar o número que está aqui embaixo, que no caso é o 2, e vai escrever isso aqui como 2 sobre 2. Tá? Por que 2 sobre 2, professor? Porque aqui, ó, 2 dividido por 2 vale 1. Você sempre vai fazer isso aqui. E agora você resolve essa conta. Como que eu resolvo uma conta de fração? Quando ela é uma conta de mais ou de menos, eu repito a parte de baixo e eu resolvo a parte de cima. Eu tenho R$1 e gastei R$2, eu vou ficar devendo 1. Pronto, isso dá menos meio. Pessoal, se fosse 1/3, ó, menos 1, você pegaria o número 1 e trocaria por 3 sobre 3, tá? Se fosse 2/8 menos 1, você pegaria o número 1 e trocaria ele, ó, você olha quem está aqui embaixo, e troca por 8 sobre 8. Então agora eu sei que isso daqui deu como resultado para mim, ó, essa derivada deu meio vezes x elevado a menos 1 meio. Pronto, estou quase encontrando o valor da derivada dessa raiz. Agora eu preciso lembrar de uma propriedade muito importante que diz que quando eu tenho potências de expoente negativo, eu inverto a minha base e troco o meu sinal. Por exemplo, se eu tiver 3 elevado a menos 1, aqui embaixo não tem nada, eu ponho 1. Daí basta que eu inverta essa base, então 3 sobre 1 vai ficar 1/3 e o meu negativo aqui, ó, ele vira positivo, tá? Sempre isso. Inverteu a base, troca, ó. Por exemplo, se eu tivesse aqui
5 sétimos elevado a menos 2. Se eu inverter o 5 sétimo, ele vira 7 quintos. E aí, quando eu inverto a base de uma potência, eu troco o sinal, ele vai para mais 2. Então, o que vocês vão fazer aqui, ó, é inverter isso daqui. Se eu inverter o x elevado na menos meia, isso aqui vai ficar meio vezes 1 sobre x, só que agora ele fica positivo, fica meio. E aí agora eu consigo acabar isso daqui, ó. 1 vezes 1 dá 1. Lembra aqui, pessoal, ó, presta atenção num detalhe. Isso aqui é uma potência de expoente com fração. A raiz, ela vira uma potência de fração, tá? E quando eu tenho uma potência em formato de fração, eu volto ela para a raiz. Então isso daqui pode voltar agora, ó, para a raiz de x. Lembra que raiz de x é de dentro para fora, ó. É x elevado na meia. Se eu quero voltar, por exemplo, ó, x na meia, eu vou para a raiz. Quem está em cima vai dentro, quem está embaixo vai fora. Tá? Essa é a nossa regra básica aqui. Muito bem, pessoal, descobri a derivada. Essa derivada aqui, ela traz uma informação para a gente. Se eu colocar no x o número 1, eu encontro exatamente a vazão após 1 hora. Se eu pegar a letra x e substituir pelo número 2, aqui, ó, olha no próximo item aqui, eu encontro exatamente a vazão no ponto 2. Então, essa nova fórmula, essa fórmula aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, essa fórmula, que é o raiz de x mais 6, ela me dá o vazamento em ml. Vazamento em ml. Então, colocando no x o número 1, eu tenho quanto vazou após 1 hora. Colocando no x o número 2, eu tenho quanto vazou após 2 horas. Agora, a outra fórmula que eu acabei de descobrir pela derivada, que é essa daqui, ó. Ela me fornece qual é a vazão média após cada intervalo de tempo, a velocidade que isso está aumentando. Então, ele me dá aqui a vazão média, não, a vazão instantânea em cada intervalo de tempo, tá? Então, derivada é isso. Então, nessa questão número 4, ele pergunta para você qual é a vazão exatamente às 8 horas. Então, você vai pegar essa função aqui, ó, 1 sobre 2 raiz de x, que é essa daqui, ó. Vai apagar aqui onde está o x, tá vendo? Eu apaguei. E no lugar dele você me coloca o 8. Aí você vai lá na calculadora e digita esse valor aqui. Agora eu tenho que ir, ó. Eu até costumo, pessoal, nem deixo mais como y'. Eu costumo fazer assim, ó. Eu coloco vazão. É a vazão dela. Agora eu venho aqui na calculadora e digito esse valor aqui. Então vamos juntos aqui, ó. Eu uso essa ferramenta aqui da fração. Ela está aí na terceira linha. Aí vai ficar 1 sobre 2 vezes, aperto raiz, tá vendo? Estou apertando o teclado, raiz de 8 e aperto o sinal de igual. Deu 0,17, tá? Eu costumo aproximar para 0,18 porque deu 0,176. Como o número 6 é maior do que 5, eu aproximo para 0,18. Tá? Vou vir aqui. Cadê aqui? E vou colocar aqui o nosso 0,18. Então a vazão aqui é 0,18 ml por hora. Tá? Muito bem, pessoal. Eu trouxe esses exercícios, vou deixar para vocês terminarem essa lista, finalizem o valor dessa lista. Essa última questão aqui ela é bem simples, ela é fácil. Só quero que vocês interpretem, quebrem a cabeça um pouco. E a gente se vê no finalzinho da noite para eu tentar tirar a dúvida dessa lista com vocês. Pessoal, aquele abraço especial, viu? Fica com Deus.